10 pontos que você deve avaliar em um fundo imobiliário antes de tomar a decisão se você vai ou não comprar as cotas dele. Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Danilo Silva, eu sou educador e mentor financeiro. É um prazer ter você aqui. Se você é novo por aqui, considere aí se inscrever no canal, clicar no botãozinho que está aqui embaixo, se inscreve no canal, clique em curtir e ativa o sininho, porque todos os dias tem um vídeo novo para ensinar você a investir de forma inteligente e segura, o que é mais importante aí para quem está começando a investir, não é mesmo? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você 10 pontos que você deve analisar, né, olhar no fundo imobiliário antes de você tomar efetivamente a decisão se você deve ou não investir naquele determinado fundo, beleza? Sem mais enrolação, se você já se inscreveu, já curtiu, já ativou o sininho e tudo mais, agora bora pro conteúdo, que tem conteúdo pra caramba pra gente falar, vem! Bom, vamos lá, sendo bem rápido aqui, sem enrolação, o primeiro ponto que você deve olhar, né, num fundo imobiliário antes de tomar a decisão é saber que tipo é aquele fundo, né? Então, existe o tipo geral, né, digamos assim, o majoritário, que é se é um fundo de papel, que investe em investimentos, né? Então aquele fundo, ele pega a grana e compra um CRI, por exemplo, que é um certificado de recebível imobiliário, ou numa LCI, por exemplo, ou se é um fundo de tijolo, que investe em imóvel físico. Então você precisa, em primeiro lugar, saber distinguir entre um e outro, tá certo? O fundo de papel, ele é muito simples, né, entre aspas, de você analisar, porque você precisa entender quais são os papéis que aquele fundo investe. Então eu vou focar aqui nos fundos de tijolo, tá? Existem alguns tipos de fundo de tijolo, tá? Então, primeiro tem o híbrido. O híbrido é aquele que investe em tudo, né? Mas normalmente ali na descrição do fundo e tudo mais, o gestor ele vai dizer qual que é o foco dele. Mas também tem aqueles fundos que já tem estampado no nome, na descrição ali, qual é o seu foco. Que pode ser shopping, fundo que compra shoppings, fundo que investe em lajes corporativas, né? Ou seja, prédios comerciais. Tem fundos de hotéis, fundos de fundos, que ao invés de comprar o imóvel, ele compra outro fundo, mas aí você precisa saber quais fundos que ele compra e onde que esses fundos investem. Mas é uma forma de diversificar, né? Porque ele pode comprar um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa, um fundo de hotéis, ele pode diversificar. Tem também os galpões industriais, fundos que compram esses galpões aí que ficam em rodovia, galpão industrial, né, de indústria, e aluga para as indústrias. Tem também os fundos que alugam galpões logísticos, que hoje está super, né, na moda e super necessitado justamente por conta do e-commerce e das vendas online. Então você vê Magazine Luiza, Amazon, Shopee, né, alugando esses galpões para estocar os seus produtos e conseguir distribuir, né, aumentar a sua distribuição. Esses fundos, eles são super requisitados nos dias atuais. Tem também os fundos de hospitais, olha só, você investir em um hospital. Tem o fundo de agência bancária, né? Então as agências bancárias, elas são alugadas e normalmente um fundo que é dono. E tem também aí os fundos que são imóveis educacionais. Então o primeiro ponto aqui, né, é você saber que tipo de fundo você está investindo. E por que isso é importante, Danilo? Porque cada mercado funciona de uma maneira diferente, né? Então vou te dar aqui um exemplo básico. Um fundo que ele tem como prioridade, como foco, investir em hospitais. E um outro fundo, ele tem como foco investir em agências bancárias. Ele compra terrenos, terrenos para alugar para bancos. Então, diante, né, do cenário atual, qual fundo você acha que tem a maior probabilidade de cair em decadência, de cair? Agência bancária, porque os bancos estão reduzindo a agência bancária. Os bancos estão reduzindo o número de agências bancárias trimestre após trimestre. Então, é normal você esperar que o fundo de agência bancária ele caia em decadência ao decorrer dos meses, dos anos, né? Então, você precisa saber exatamente em qual tipo de imóvel o seu fundo, o fundo que você está buscando, ele investe. Uma vez que você descobriu, né, qual imóvel que esse fundo ele investe, você precisa verificar um segundo ponto que é muito importante. Esse fundo, ele é monoativo ou ele é multiativo? O que é isso, Danilo?
Monoativo é aquele fundo que investe em um único ativo, que tem um único imóvel. E aí o risco dele ele é grandioso, né? Por quê? Porque ele está muito exposto, né, aquelas empresas que alugam aquele imóvel dele. Somente aquelas empresas, podem ser bastante, podem ser poucas, mas ele tem um único imóvel que tem uma única localização, então é um fundo muito mais arriscado. Por outro lado, você tem o fundo multiativo, que tem diversos imóveis espalhados pelo país, ou até centralizados, né, concentrados em uma região, mas em lugares diferentes, né? Então você precisa identificar se é um fundo mono ou multiativo, beleza? E aí, identificou o tipo de fundo, viu qual é a característica dele, se é mono ou multiativo. Sendo multiativo ou monoativo também, né? Você vai ter que olhar a localização dos imóveis. E aí você fala, Danilo, mas por que é importante? Eu já não tenho um gestor que olha para mim? Tem, mas você está servindo como uma segunda derivada, né? Você vai ver se o gestor está fazendo o trabalho certo. Afinal de contas, é a sua grana que está lá, né? E quando você olha a localização, você, por exemplo, escolheu um fundo de shoppings. Quais são os shoppings? Onde que eles estão localizados? É num ponto bom daquela cidade, onde ele está localizado? Chama atenção? É numa avenida principal? Né? É um dos shoppings mais requisitados da cidade? Não é? Por que não é? É pequeno demais? Tem espaço para expandir? Né? Então você precisa entender a localização para você entender quais são, né, os possíveis cenários para aquele fundo, beleza? Em quarto lugar vem o que a gente chama de vacância. E lembrando aqui, tá, pessoal, um parênteses aqui muito rápido. Isso aqui não é uma ordem, tá, de prioridade, um checklist. Você pode ver a vacância no começo. Aqui eu só coloquei nessa ordem por colocar, né? Mas não tem nenhuma ordem de prioridade, beleza? Mas vamos lá falando sobre vacância. O que é vacância? O fundo ele divulga a área bruta locável, né? A ABL que a gente chama. Então ele divulga toda a área que ele tem bruta, que dá para alocar, que ele pode ganhar dinheiro com aquela área. E aí ele divulga que tem uma taxa de vacância de, digamos, 10%. Ou seja, de toda a área que ele tem disponível para alugar, 10% não está alugada. Né? E por que não está alugada? Né? E aí tem uma outra, né? Essa vacância que eu estou falando aqui é a vacância física. Tem uma outra vacância que a gente chama de vacância financeira, porque às vezes o fundo ele tem uma vacância física menor, só que esse espaço que ele não está alugando é o que mais renderia para ele. Então a vacância financeira dele é muito alta. Então por que o espaço que mais rende você não está alugando, né? O que aconteceu? Saiu um locatário recentemente, você já está buscando outro, então você precisa entender essas duas vacâncias, né? Vacância física e também a vacância financeira, beleza? Então fica de olho nisso, estudar a vacância. Chegamos aqui no quinto ponto, ver quem é o administrador do fundo. Aqui é uma análise mais qualitativa, né? Qual é o banco que está por trás, ou gestora, quem é o administrador, o gestor desse fundo, como que ele trabalha, ele tem outros fundos, né? Conhecer o histórico dele, se você conseguir ter acesso ao currículo dele através de um LinkedIn da vida, é muito bom também, tá? Conhecer quem é a pessoa por trás daquele fundo, a pessoa que faz a gestão. É claro que nunca é uma única pessoa, é uma equipe, né, que cuida de tudo, mas sempre tem um nome de um ali para ser o testa de ferro, né, para dar a cara a tapa, e é sobre essa pessoa que eu estou falando agora que você deve pesquisar e entender quais são os pensamentos dele, se ele já teve outros fundos que ele fez gestão, beleza? Então, fica de olho nisso. Sexto ponto, né? Avaliar o tamanho do patrimônio do fundo, né? Então, você vai olhar para o patrimônio e avaliar o tamanho daquele patrimônio, o quanto que ele evoluiu. Se houve evolução, foi através de captação de novo dinheiro? Ou seja, esse fundo ele tem um histórico de sempre ficar pedindo dinheiro para captação. Por quê, né? Então você precisa observar esses pontos, né? Por que esse fundo sempre pede dinheiro para captação, né? E isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Você precisa conhecer. O histórico não é garantia de rentabilidade futura, mas ele nos diz muita coisa, tá? Eu não posso assumir o histórico como verdade para o futuro, mas eu posso olhar para o histórico e ver o que aconteceu. Ele me diz qual o comportamento daquele fundo, né, ao decorrer dos anos, dos meses, dos semestres, tá bom? Sétimo ponto, você deve olhar ali as taxas desse fundo, tá? Então, você precisa, em primeiro lugar, taxa de administração. Muitas pessoas não sabem, mas fundos imobiliários têm taxa de administração, mesmo sendo negociado em bolsa, tá? Então, você precisa olhar a taxa de administração, se tem performance, se tem taxa de gerenciamento, gestão, consultoria. As mais comuns
administração e performance. Então você precisa ficar ligado nessas duas taxas, tá bom? Oitavo lugar, aí sim a gente vai falar da parte que a gente mais gosta, né? Analisar o dividend yield de 12 meses. Não adianta você olhar o último dividendo pago e falar, é isso que o fundo paga. Ou você olhar o histórico, ver que houve várias variações e não buscar entender por que aconteceu aquelas variações, né? Por que houve variações nesse pagamento? Então, é exatamente uma análise, tá, do dividend yield. Não é apenas olhar o histórico, entrar no site lá, Fundos Explorer, colocar o código do fundo e olhar o gráfico lá, legal, tá crescendo o dividendo, eu vou investir. Não, tem que entender, tá crescendo? Por que tá crescendo? Porque ele aumentou o patrimônio, captou mais dinheiro, ele investiu esse dinheiro num imóvel bom? Onde que está localizado? O que é esse imóvel? Está vendo como uma coisa se conecta com a outra? Então você precisa fazer essa análise mais acurada aí do dividend yield, beleza? Nono, né, ponto aí, o ponto de número 9, número de cotas e liquidez, tá? Então você precisa entender quantas cotas que esse fundo tem e automaticamente qual é a liquidez disso. Porque justamente aí o momento em que você queira vender as suas cotas, você tem que saber se vai ter liquidez. E tem muito fundo imobiliário que tem muita liquidez, né? Entre eles MXRF11, HGLG11, mas tem muitos que não tem liquidez. Então você precisa entender, beleza? E o 10º e último ponto, mas um dos mais importantes, que é o que vai ser a martelada final se você vai ou não investir nesse fundo imobiliário, é o preço sobre valor patrimonial por cota. Ou seja, preço que a ação está sendo negociada hoje e você vai pegar lá o patrimônio líquido e vai dividir pelo número de cotas. E aí você vai chegar num preço também. Se essa relação, preço da cota no mercado dividido pelo patrimônio líquido sobre o número de cotas, vai lá, preço sobre valor patrimonial da cota, se essa relação estiver até uma vez, né, de uma vez para baixo, esse fundo ele pode ser considerado um fundo aí barato. É só isso que eu olho, Danilo? Não, não é só isso que eu olho, mas isso é um bom indicador. Se tiver acima de uma vez, ou seja, o valor da cota no mercado está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, aí é um ponto de atenção. Você precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Se tiver muito abaixo, Danilo, também é um ponto de atenção. Está sendo negociado aí só o valor, a mercado está sendo representando ali 80% do valor patrimonial. É estranho, precisa dar uma olhada, precisa conferir, beleza? Mas a gente colocou aqui para você agora, né? Eu deixei claro para você aqui agora uma receitinha de bolo com os 10 pontos que você deve olhar aí para analisar um fundo imobiliário. Qual o site que eu uso, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não estão me pagando nada para falar sobre isso, mas eu uso um site chamado fundsexplorer.com, né? É um site muito didático, muito legal. Eu gosto de consultar as informações por lá porque a usabilidade do site é muito fácil, né, de você mexer nele. Eu acho que vale muito a pena aí você acessar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Agora, se você gostou do conteúdo e quer melhorar, quer aprender mais, o que você deve fazer? Eu vou deixar também aqui no link do primeiro comentário, tá? Presta atenção, no primeiro comentário aqui fixado, eu vou deixar um link com o meu site e lá você tem à sua disposição um treinamento, né, chamado O Investidor de FIIs. E é um treinamento onde eu vou pegar literalmente na sua mão e você vai aprender tudo sobre o mercado de fundo imobiliário e vai conseguir tomar as suas próprias decisões. O meu objetivo não é, tá? E se é isso que você está procurando, procura as casas de análise, que eles têm relatórios. Então, o meu objetivo não é te passar recomendação. O meu objetivo é te ensinar a fazer as suas análises. E aí você vai tomar a decisão em quais fundos você investe. Então, se você tem interesse, clica no link que está aqui no primeiro comentário fixado e não perca a oportunidade. Precinho aí muito acessível, você pode parcelar e tudo mais. Treinamento, acesso imediato. Quando você colocar lá a sua inscrição, já libera o acesso e você já começa a fazer as aulas. Tem suporte, garantia de 30 dias a garantia. Então você faz a inscrição, 30 dias aí a garantia, tá bom? Não curtiu em 30 dias? Você pode pedir o seu cancelamento, vai ter o estorno na sua conta, beleza? E é isso aí, qualquer dúvida que você tiver, me procura no Instagram, @Danilo Silva. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e eu te vejo no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.